Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Este é o último vídeo da série que estamos apresentando aos senhores. Gostaria de início ler um versículo das Escrituras Sagradas, ok? Se encontra no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 3, versículo 12. Ok? Acompanhe aí na sua The Bible, na sua Bíblia, tá? 3, versículo 12, diz o seguinte: Jesus dizendo: Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, Jesus Cristo dizendo a Nicodemos: olha, eu estou falando de coisas terrenas, você não consegue nem entender, eu vou falar das coisas espirituais. Ou seja, muitas pessoas que querem interpretar a Deus, até mesmo pela Bíblia, não conseguem fazê-lo. Ou seja, as pessoas, tanto cristãs como não cristãs, querem interpretar a Deus, muitas vezes somente pela lógica. E isso não dá certo quando nós vamos falar sobre Deus. Então, um dos canais que tenta fazer isso é o canal Evangelho Underground. E, mais especificamente nessa série, ele colocou o Harry Alves, no canal dele, o Ariovaldo Ramos, pastor Ariovaldo Ramos, ok? Um pastor esquerdista que defende uma teologia marxista, ok? E ele colocou no seu canal justamente porque pensa igual, né? Eu já vi algumas vezes em vídeos, Harry Alves transmitindo a ideia de que como é que pode a teologia reformada ser verdadeira se as coisas más estão todas determinadas por Deus? Ora, eles não entendem o que é determinação, causas primárias, causas secundárias. Procurei expor um pouco neste vídeo o que seriam essas causas primárias e secundárias, mas podemos ainda conversar um pouco a respeito. Refutei a questão da teologia reformada ser fatalismo, conforme eles querem apresentar, e até mesmo na Enciclopédia de Apologética, uma excelente obra, por sinal, mas como é comum entre os apologistas, né, grande parte dos apologistas não entendem a teologia reformada, não entendem a cosmovisão calvinista, não entendem o evangelho monergístico, e ele também fez aqui um espantalho dentro da sua enciclopédia, tentando... Norman Geisler já tinha feito um estrago muito grande, estrago no sentido de que seu livro, Eleitos Mais Livres, não chega a lugar nenhum, ok? É um livro que, inclusive tem informações que não são verdadeiras, como, por exemplo, dizer que João Calvino não acreditava na expiação ilimitada, por exemplo. São pesquisas mal feitas, ok? Então, esse livro, Eleitos Mais Livres, é um livro até mesmo reprovado pelos próprios arminianos. Muitos arminianos não recomendam esse livro. Ele não parece chegar a lugar nenhum. Mas, como é comum entre os apologistas desconhecerem a questão soterológica, falam muito de seitas, falam sobre muitos assuntos, mas acabam desconhecendo e fazendo espantalhos da teologia reformada. E no caso, Norman Geisler, mais uma vez, infelizmente, né, ele divide, né, ele usa termos, inventa termos que não é usada na teologia mundial. Por exemplo, determinismo rígido e determinismo moderado. Aí ele tenta chamar Edwards, por exemplo, de seguir esse determinismo rígido. E tenta dizer também, na página 255, que determinismo leva ao fatalismo. E que o determinismo destrói a responsabilidade humana, algo que não procede, em hipótese nenhuma, com a realidade da teologia reformada, ok? Infelizmente, Norman Geisler, ele conhecia muito pouco da doutrina soteriológica, porque ele era muito bom em outras áreas, mas essa área ele deixava a desejar, como infelizmente muitos apologetas em nossa era, ok? Ariovaldo Ramos também, quando fez essa palestra, alguns anos atrás, do qual Harry colocou este vídeo, parte desse vídeo, no seu canal, ele também
parece não, né? Não entende a própria teologia que ele diz defender, que é o calvinismo, que infelizmente ele não conheceu o calvinismo clássico, o calvinismo realmente o que ensina, né? A cosmovisão calvinista. Veja o que ele diz aí nesse vídeo. Cuidado com esse determinismo, porque esse determinismo é que está fazendo da igreja brasileira essa porcaria. Porque essa história de Deus estar no controle significa que se eu pequei é porque Deus quis que eu pecasse. E se eu pequei porque quis. Deus nunca determinou que eu pecasse. É meu problema. Eu fiz. Minha culpa, minha máxima culpa. Não, meu filho, fica tranquilo, Deus está caminhando você e Ele caminha, leva a gente por esses caminhos mesmos transversos e a gente cai, mas Ele já sabia disso, Ele estava preparado e tal, Ele sabia, mas não queria e não mandou eu fazer. Eu fiz, por isso eu tenho de me arrepender. Você não leu Agostinho? Está vendo? É para isso que está indo a igreja. Os liberais acabando com a Bíblia e os ultracalvinistas acabando com a fé. E eu sou calvinista, por isso que eu falo. Não ia falar dos arminianos, porque eu não sou arminiano, eu sou calvinista. Mas determinismo não é um ensino da fé reformada. Esse é o ponto. Deus interfere na história, todas as vezes que tem de interferir. A Bíblia diz que se você tomar a ceia, indignamente você morre antes do tempo. A Bíblia diz que quem vive da espada morre pela espada, que os perversos viverão metade dos seus dias, que os que temem o Senhor vivem mais tempo, que quem honra o pai e a mãe prolonga os dias na terra. Que determinismo que tem aqui? Nenhum. Isso é conversa de gente que não quer se responsabilizar pelos seus atos. Se fosse assim, Urias podia chegar diante de Deus e dizer: escuta, Deus, eu sou heteu. Eu abri mão dos deuses heteus, eu reconheci que só o Senhor era Deus. Eu me submeti à circuncisão. Eu passei a ser um homem íntegro como um judeu tem de ser. Eu lutei por Davi até a minha mão colar na espada, no cabo da espada. Esse homem não respeitou meu casamento, estuprou a minha mulher, me matou. E todo mundo diz que ele é um homem segundo o seu coração. Então Deus, com todo respeito, me responde uma pergunta: como é que é o seu coração? Está vendo? Falar idiotice para milionário é fácil. Cuidado com o determinismo. Bem, então você percebeu aí as afirmações dele, né? Ele confunde, né? Quando as escrituras dizem que nós devemos orar, vigiar, nos santificar, isso está entrelaçado também entre os seus decretos, ok? Então, essa confusão que ele faz realmente é porque desconhece o que são causas primárias, causas secundárias, e por aí vai indo. Um monte de ensinos que ele deveria ter aprendido, pelo menos no seminário, mas eu não sei se o esquerdismo dele fez ele abandonar, né, os estudos realmente do que a cosmovisão calvinista, ok? Isso não é o que diz a confissão de Westminster, o que ele está dizendo, tá? Nós já vimos no vídeo anterior o que diz a confissão de Westminster. A segunda confissão é helvética, também,
Reformada, no artigo 9, também fala sobre a liberdade do homem, ok? Só citando bem rápido aqui a Confissão Helvética, o homem pratica o mal por sua própria vontade. É o que está escrito na Confissão Helvética, ok? Então, Jesus Cristo, ele disse em João capítulo 8, versículo 34, ok? Que em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, a pessoa ela é escravizada pelos seus próprios pecados. Não existe lugar nenhum nas Escrituras Deus injetando o pecado em alguém. Não precisa se ter medo da teologia reformada, porque a teologia reformada não ensina isso, tá? Então, Romanos 8, capítulo 8, versículo 7, diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus o homem, né? Então, por ele não estar sujeito à lei de Deus, então ele comete as maiores atrocidades possível. E quem peca é um homem. A determinação bíblica, eu estou falando de determinação bíblica e não determinação pagã. Eu não estou falando de fatalismo. Eu estou falando de determinismo bíblico. Existem vários versículos nas Escrituras, como nós vamos ver aqui, de que existe a determinação bíblica. Ok? Então, o homem tem a compreensão das coisas, Deus deu a inteligência, ele faz artes, né? Faz pinturas. O homem é inteligente, ele tem um processo de inteligência que Deus deu também os dons aos homens para que eles inventassem, né? Tudo isso que você vê no mundo moderno, isso são talentos dados por Deus. Tá? Então, existe liberdade, sim, no homem. Não existe livre-arbítrio. Tá? O significado de livre-arbítrio é bem diferente, né, de liberdade. Ok? Agora, a teologia reformada, ela nunca pensou igual aos maniqueus, aliás. Ou seja, pois eles anulavam o evangelho, esse tipo de linha de pensamento, tá? Então, a gente tem que entender essas coisas, tá? O que nós condenamos a teologia reformada é os maniqueus, os pelagianos, tá? Aqueles ensinos que o homem detém um livre-arbítrio, certo? O homem, ele tem aí domínio total sobre as coisas. Não, nada disso, tá? A Bíblia diz que, João 8,36, se, pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, existe, logicamente, muitas pessoas que se levantam, como, por exemplo, Harry Alves, do Evangelho Underground, Ezequiel Gomes, Elias Soares, né, Temi Lima e tantas pessoas por aí, porque eles não entendem, nunca leram, né, completamente um livro de teologia reformada mesmo, ficam fazendo citações esporádicas de alguém, de algum site, de alguém que eles pegam. Agora, eles não foram lá estudar, tá? Então, ficam fazendo esses espantalhos por aí, ok? Então, alguém pode se questionar o seguinte, mas peraí, como pode um ato livre existir se existem as determinações de Deus? Aí, meu querido, é que, né, que as pessoas não entendem. Como é que existe liberdade do homem, conforme você está dizendo aí, o pesquisador Marcos? Se tudo está determinado por Deus, aí você tem que entender, né, querido? Aí você tem que ler um pouquinho as Escrituras e procurar entender o que diz de fato a teologia reformada. Coisa que, infelizmente, você não está querendo fazer e nunca vai fazer. Aí é mais interessante fazer espantalhos, não é verdade? Porque aí fica muito mais fácil de enganar as pessoas e se enganar a si mesmo. As causas secundárias, existem causas primárias e causas secundárias. Aí existe uma explicação sobre essas questões, tá? Mas basta dizer que nem o próprio Calvino ensinou que um homem não tenha liberdade, tá? Eu tenho aqui um documento, certo, da pena de próprio John Calvino, tá? Quero dizer que John Calvino não era profeta, não era inerrante, não era infalível, ele era um pecador como você e eu. Mas veja o que disse John Calvino, né? As pessoas pegam frases das institutas, pegam aquelas frases truncadas, sem ver todo o capítulo,
pega aquilo truncado e fala, ó, tá vendo? Calvino diz que tudo é preordenado por Deus, né? Tudo determinado por Deus, o mal, tal, os que os homens fazem e tal. Veja uma frase de Calvino. Ele disse o seguinte, ele, no caso, Deus, olha o que Calvino disse, Deus guia todas as suas criaturas de acordo com a condição e propriedade que ele deu a cada um que ele fez. E acrescenta, disse Paulo, em Atenas, que somos e vivemos, né, não vivemos pelo nosso próprio entendimento. Olha o que diz, vamos dar uma olhadinha rapidamente, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Vamos ver lá o que diz a Bíblia. O que para nós interessa é o que diz a Bíblia, né? Atos 17, versículo 28, está escrito o seguinte, porque nele vivemos, ou seja, em Deus vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, repetindo o que o Calvino estava dizendo, que Deus cria todas as criaturas de acordo com a sua condição e propriedade, tá? E não impede as suas criaturas de realizarem atos, né, no céu, né, e na terra, e de realizar os seus feitos, e de usar a sua própria inclinação. Ou seja, as pessoas são inclinadas aos seus próprios pecados. Tá? Isso que Calvino está querendo dizer. Existem outros teólogos que eu poderia citar aqui, sabe, teólogos de peso do calvinismo clássico, né? Então eu poderia citar aqui Herman Bavinck, mas o tempo não vai permitir. Mas outros também querem objetar, né? Querem fazer objeção, né? Será que tudo isso que você está dizendo não é a presciência que a Bíblia está falando? Não é a presciência? Não é bem decretos, determinismo isso daí. São a presciência. Alguns querem somente encaixar Deus na presciência, esquecendo um conjunto todo das Escrituras. Tá? É nisso que um teólogo, né, contemporâneo de Calvino, né, Pedro Mártir, ele disse o seguinte, quando unido à presciência, isto não subverte nem destrói as naturezas, mas trabalha nelas de modo que concorde com elas. Portanto, uma vez que a natureza e a propriedade da vontade humana é trabalhar livremente e por escolha, a presciência de Deus não tirará esse poder ou faculdade dela, embora sua predestinação seja a causa de todos os atos bons feitos pelos eleitos. Ok? Então, existe todo um conjunto que você teria que aprender para não fazer espantalhos, tá? O que seriam as causas primárias e as causas secundárias. Isso demanda um pouco de tempo, tá? Eu não vou gastar tudo aqui, todas as explicações neste vídeo, porque senão ele ficaria muito longo. Mas veja, por exemplo, um exemplo, né, de causa primária e causa secundária. Por exemplo, a causa primária é o iniciador do movimento, ou seja, Deus. E a causa secundária é a peça a ser movida. Ok? Então, nós temos que entender, quando a Bíblia está falando dessas questões, para a gente não colocar na conta de Deus, tá? Como muitos querem fazer uma inverdade da teologia reformada, colocar na conta de Deus, por Deus ter determinado, então essa pessoa estuprou, essa pessoa matou, essa pessoa roubou. Contanto que são os atos do homem e não de Deus que determinou. Determinar é o quê? É Deus colocar o futuro lá. Há momentos que Deus vai intervir, há momentos que Deus não vai intervir. Você imagine se Deus fosse intervir em cada assassinato que acontecesse nesse planeta. Então, Deus só seria bom se ele intervisse em cada assassinato que vai acontecer nesse planeta. Olha, é uma coisa incoerente. Né? A cada maldade que for acontecer, Deus teria que intervir. Então, observe que essa explicação
dada pelos opositores da fé reformada, elas não procedem quando nós começamos a observar algumas ilustrações, a própria Bíblia Sagrada, tá bom? Mas algumas pessoas ainda se levantam dizendo o seguinte: olha, por acaso as determinações não fazem com que o homem seja coagido pelo próprio Deus a pecar? Tem pessoas que querem fazer essa acusação da teologia reformada. Olha, afinal de contas, se vocês estão dizendo que Deus determina todas as coisas, então Deus coage as pessoas a pecarem. Acontece que os próprios arminianos não lembram, né, ou se esquecem que em muitas das suas teologias está lá afirmando que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Na própria teologia, na enciclopédia que eu li para vocês, na página 254, fala que Deus ele é o agente primário. Tá? Então, temos que entender bem o que diz, né, a cosmovisão calvinista. E não devemos ter esse medo, né, em fazer Deus a causa primária. Porque Deus ele não se contamina com o pecado, com o mal. O mal serve para os próprios fins de Deus. Ok? Veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bíblico, onde esses mitos são desfeitos. Tá? Veja, por exemplo, a questão de Judas Iscariotes. Né? Por acaso, a teologia reformada, ela ensina nos seus livros de que foi Deus, né, que injetou maldade em Judas Iscariotes para que se cumprisse as Escrituras? Não, querido. Se você pegar o calvinismo clássico, você não vai ter esse tipo de literatura, esse tipo de entendimento, que Deus injetou em Judas Iscariotes lá maldade, né? Pecado, para que se cumprisse as Escrituras, né? Quem faz isso, né, queridos, é o canal Evangelho Underground, esses canais anticalvinistas. Quem não entendeu a teologia reformada foi Ariovaldo Ramos, mas a teologia reformada não diz isso. Isso é uma desonestidade intelectual. É maldade da pessoa, tá? Algumas pessoas é maldade, outras são ignorância. Mas o fato é que não justifica querer falar algo que não sabe, tá? Então existe também uma outra explicação que eu levaria um grande tempo para explicar aqui, sobre que é a necessidade hipotética. Mas eu não vou tratar aqui, até porque por causa do tempo. Mas eu estou levantando objeções que as pessoas fazem, né? E até o próprio Ariovaldo Ramos não entendeu, né, a teologia reformada, ok? De certa maneira, a gente vê também alguns espantalhos, né? Porque as pessoas dizem o seguinte, os opositores dizem que faria do homem um robô as determinações. Ou seja, se existem as determinações, eu já vi o Harry falar isso várias vezes. Então, faz do homem um robô, uma marionete na mão de Deus. Mas não são isso que dizem os verdadeiros calvinistas clássicos, os calvinistas realmente de peso. Tá? Não adianta nada ficar pegando frases truncadas e colocar lá no meu site apologético, colocar lá no meu site, no meu Facebook, porque frases truncadas sem ser explicadas, de certa forma, é uma falácia. Tá bom? E agora, observe bem. Os opositores da doutrina reformada diz que as coisas não poderiam ser diferentes porque se existe o determinismo. Afinal de contas, os homens seriam uma espécie de robô. Tá? Mas isso é um grande engano. Eles dizem que nós fazemos de Deus um ditador, né? E os seres humanos uma espécie de robôs. Mas a gente percebe que isso daí não tem fundamentação, tá? Porque o homem não é um robô, a teologia reformada não ensina que o homem não tenha liberdade, tá? Não ensina hipótese nenhuma. No céu, de fato, todos nós, quando estivermos totalmente debaixo da glória de Deus, na glorificação, é ali que nós teremos uma total liberdade, porque nós não pecaremos mais. Mas aqui na Terra, tá? Não existe esta
este livre-arbítrio que você pode fazer o que você bem entender. Ok? Agora, existe liberdade. E isso a teologia reformada ela fala por todos os seus livros. Tá? Existe os hipercalvinistas, tá? Que muitas pessoas estão refutando, não é o calvinismo, e sim os hipercalvinistas que tiram a responsabilidade do homem. Ok? Mas a teologia reformada mesmo, ela não ensina isso. Tá? No caso, por exemplo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um caso que nós vemos que ele não perde a liberdade. Tá? É uma forte refutação essa ideia, né, de dizer que o homem não tem liberdade. Mas você está falando de Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo ele veio como representando o homem. Tá? Então ele passou por todas as tentações. Tá? Então não poderíamos dizer nunca, né, por exemplo, que ele não iria passar pela cruz porque não estava determinado por Deus. Estava determinado por Deus. E ele passou pela cruz, mas Jesus tinha total liberdade. Até porque ele era Deus, né? Agora, estava nos propósitos, nos desígnios de Deus, que ele passasse por esses momentos tenebrosos, momentos difíceis. Né? Mas se ele quisesse, por exemplo, não cumprir, ele poderia? Poderia. Mas ele se sujeitou à vontade de Deus, né? Então, chega até a ser irônico, né? A gente, quando analisamos a determinação bíblica, dizer que Jesus não poderia cumprir as Escrituras, tá? Pois ele tinha que cumprir as Escrituras, mas ele também tinha liberdade. Então, quando nós vemos o Salmo 91, verso 11 e 12, diz assim que eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o aspe, calcarás aos pés os filhos de leão e a serpente. Então, diante desta profecia, poderíamos dizer que Jesus não era livre porque ele não poderia fazer diferente do que ele fez? Não. Né? E diante da acusação de que nossos atos perderiam significados se nós seríamos robôs, poderíamos então dizer que a tentação de Jesus ela foi apenas uma encenação? Né? Poderíamos dizer isso? Não. E se ser livre significa poder fazer diferente do que se faz, por um acaso Deus poderia errar em sua profecia? Pode objetar, né, dizendo que não podemos comparar Jesus com o homem normal, pois Jesus era Deus. Bem, respondemos dizendo que afirmar isso é dizer que Deus é menos livre que o homem, o que é um absurdo. Ou seja, se liberdade significa poder fazer diferente e o próprio Cristo não pode fazer diferente e ele não pode fazer isso porque é Deus, então isso significa dizer que Deus seria menos livre que o homem, pois o homem poderia fazer diferente e Deus não. Então, a gente tem que entender algumas coisas dentro das Escrituras para a gente não cair em alguns erros, né, muito perigosos. Né? Então, por exemplo, existe a questão da emissão de um decreto e a execução de um decreto, que são coisas diferentes. É fácil pregar para esses almofadinhas milionários que vivem nababescamente e tudo que precisam é saber que Jesus me abençoa assim. Vem comigo, cara. Vem comigo para a miséria. Vem comigo para as crianças brincando em esgoto aberto. Fala para eles. Fala para eles que eles estão tomando água com aquelas coisas fecais. Porque Deus quer. Fala para eles que foi Deus que determinou. Então, da mesma forma, a gente poderia fazer uma pergunta, né? Onde estava Deus
quando foram mortos milhões de judeus. Dentre aqueles judeus, famílias inteiras, crianças foram mortas, né, ao lado dos seus pais. E onde estava Deus em tudo isso? Por acaso essas crianças que Ariovaldo Ramos citou ali, elas eram melhores ou piores do que aquelas crianças que estavam ali no período nazista? Não? Quando Harry Alves, né, ele cita o Holocausto dizendo, olha, o Holocausto existiu, como é que pode isso estar na determinação de Deus? Ou seja, você coloca na conta de Deus aquilo que está na conta dos homens. Né? Quando aquelas crianças morreram nas mãos de Hitler, por acaso elas eram inferiores às do Brasil, em que morreram de uma forma cruel na mão de Hitler? Não. A pessoa ela não passa seus problemas porque ela é mais ou menos pecador. Tá? É o curso da vida, tá, que segue. E, logicamente, tudo está nos decretos de Deus, mas não quer dizer que o próprio Deus é que matou aquelas pessoas. Mas foi as suas causas secundárias, os homens, que o fizeram. Então, mas você pode, por exemplo, dizer que eu estou sendo desonesto e deturpando o que Ariovaldo Ramos disse ou está questionando naquele vídeo. Pois ele não está questionando o próprio Deus, ele está questionando a cosmovisão calvinista. Ok? Então, quando o homem faz o bem, você tem que entender que é por acidente. Tá? Não é porque ele é bom. Ok? Agora, Deus, ele deixa de ser Deus quando acontece o mal? De maneira alguma. Por acaso as coisas fugiram do controle de Deus? Também não. Deus ele pode deixar os seus projetos frustrados ou deixar de executá-los? Também não. Quando nós vemos aqui em Jó, por exemplo, capítulo 38. Vamos dar uma olhada aqui em 38, verso 3. Diz assim, Deus dizendo para Jó, agora cinge os seus lombos como homem e vou fazer uma pergunta e tu vai me responder. Ok? Então veja, depois nós observamos em Jó capítulo 38, verso de 4 a 5, Deus fazendo algumas perguntas, né, a Jó. E Jó ele não consegue responder essas perguntas. Né? O ponto é que se Jó ele é tão ignorante, né, que ele não consegue deslumbrar a Deus e a sua mente não alcança a Deus. Então, nós vemos a mesma pergunta quando Jesus fez a Nicodemos, quando nós começamos esse vídeo. Eu estou falando de coisas terrenas. Você não consegue entender? E se eu for para as coisas espirituais? Então, aí que você não vai entender mesmo. Então, Jó, no final da história, ele confessa a sua ignorância e põe a mão sobre a sua boca, né? E veja o que está escrito aqui em Jó, capítulo 40, verso de 1 a 4. Diz assim, respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Porventura contender contra o Deus Todo-Poderoso é ensinar? Muitas pessoas, como Harry Alves, pensam estar ensinando a Deus. Talvez até na mente dele ele pense realmente que está ensinando a Deus para outras pessoas. Mas veja o que Deus perguntou para Jó. Porventura o contender contra o Deus Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim a Deus responde essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho sobre a minha boca. Uma vez tenho falado e não
replicarei, e ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ok? Jó, humildemente, ele percebeu que ele era apenas uma criatura que não compreendia totalmente a Deus. Ok? É por isso que em Jó 42, verso 2, diz que bem sei que tu, Deus, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Já sabia que os planos de Deus em nada poderia ser frustrado. Não é à toa que vemos em 42, verso 3, dizendo assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu há de me ensinar. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi agora, mas agora que te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e cinzas. Ou seja, de uma maneira humilde, quando Jó viu a grandeza de Deus, ele se humilhou diante de Deus. Infelizmente, as pessoas que querem ensinar sobre Deus, eles não fazem isso. Eles não conseguem entender o Deus Todo-Poderoso e acabam fazendo acusações que no fim não são verdadeiras. Nós devemos o quê? Ser humildes e saber que não há como desvendar toda a mente de Deus com este cérebro que nos foi dado. Ok? Temos que ser humildes, né? em nossa incapacidade de harmonizar de forma perfeita a nossa mente bastante limitada. Ok? Dentro dos esforços para explicar as Escrituras no que é concernente à liberdade humana e à soberania de Deus, encontramos, por um lado, a ênfase à liberdade humana. E não podemos também sacrificar o quê? A soberania de Deus, como infelizmente fazem esses canais arminianos. Por outro extremo, podemos ter a perspectiva errada da soberania de Deus em detrimento da liberdade humana, tá? E da responsabilidade do homem. Isso também é um outro erro chamado de hipercalvinismo, que infelizmente muitos canais estão rebatendo. Não é o calvinismo clássico em si, mas seria o hipercalvinismo. Tá? Então, me desculpa, mas eu nem tenho mais paciência. Eu nem tenho mais paciência de ver essa gente destruindo a igreja e transformando Deus no pai do pecado. E tirando do povo de Deus o senso de responsabilidade com a sua fé e de convocação à santidade. Então, o arminianismo e o hipercalvinismo, eles se tocam na tentativa de explicar o que a Bíblia apenas descreve, ok? Então, existe o determinismo bíblico, existe a liberdade humana, e basta somente que aceitemos, né, as verdades das Escrituras e a realidade do sofrimento, que no fim será eliminado no tempo de Deus, e todo o mal ele será julgado, conforme diz a palavra de Deus. Né? A própria palavra de Deus diz que o mal ele será julgado. Né? Em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, Jesus disse o seguinte: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Ok? Desde o sangue de Abel, justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar.
A palavra de Deus diz que o mal chegará ao fim um dia, que o mal será julgado. Então, devemos nos confortar neste Deus. Agora, dizer, né, que as coisas acontecem e não provém de Deus, só pode vir de quem? Do acaso ou de Satanás. Né? Isso é afrontar a Deus. É por isso que a teologia reformada entende que as determinações bíblicas e não determinações pagãs, tá? Naturalistas, tá? Científicas. Não, estamos falando do determinismo bíblico. As determinações bíblicas existem porque a Bíblia ampara este pensamento, tá? Para finalizar, quando nós abrimos várias passagens da palavra de Deus, como por exemplo Isaías, capítulo 14, versículo 24 ao 27, está escrito o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Eu quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, conseguirá invalidar? A sua mão está estendida. E quem poderá fazer ele voltar atrás? Isaías capítulo 14. É impossível. As suas determinações, até para coisas que do ponto de vista humano são ruins, como por exemplo a destruição da Assíria, vem de quem? De Satanás? Do acaso? Do homem? Não, vem de Deus. Então, as determinações bíblicas têm que ser aceitas. É simples, simples. Ok? Quando você abre Isaías capítulo 19, né, versículo 17, diz o seguinte: e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Então você só aceita as coisas boas da parte de Deus. As coisas más, do ponto de vista humano, você não aceita. Deus vai destruir o Egito, partes do Egito, né, para espanto do Egito. Né? Ele fará o que determinou. Né? E você não aceita a palavra de Deus. Temos que entender que a palavra de Deus é a realidade para os nossos corações. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou nós vamos entrar no liberalismo teológico. Não tem outra saída. Ok? Então, quando você olha para textos como Daniel capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte: e este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Deus vai mandar maldade, né, sobre a terra através do anticristo. E o anticristo fará coisas espantosas, né? Porque aquilo que está determinado será feito. Complicado. Então, se a gente não aceitar, a gente aceitar só o bem e não o mal, que vem da parte de Deus, porque quando Deus faz o mal, ele faz isento de pecado. Então, nós vamos cair em variados erros que são apresentados nesses canais. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui a indicação de ótimos livros, tá, de teologia reformada, para que você possa entender melhor essas questões, tá bom? Já apresentei para vocês as confissões, apresentei a Bíblia Sagrada,
apresentei as próprias palavras de Calvino, agora eu vou apresentar para vocês alguns livros. Este aqui, por exemplo, é um pouco meio difícil de você achar, mas chama-se Vontade Divina e Planos Humanos, pastor Oswaldo Henrique Hack, ok? É um livro meio desconhecido, talvez você não consiga, mas é um excelente livro que explica sobre essa questão, tá bom? Que nós estamos tratando aqui neste vídeo. Um livro que já é mais fácil de você achar é sobre os atributos de Deus, de A.W. Pink, ok? Que fala sobre os atributos de Deus. Fala sobre os decretos de Deus, a presciência de Deus, a imutabilidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus, tá? Então é interessante você conhecer os atributos de Deus para você não cair em erros, tá? Que são apresentados aí hoje com abundância pela internet. Já apresentei nesta série e vou apresentar de novo, para você entender o que é soberania de Deus e responsabilidade humana, do pastor Mr. Maia. Um excelente livro, tá? Volumoso livro, para você poder entender melhor essa questão e não cair no erro de achar que determinismo bíblico não existe. 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur, que explica aqui a liberdade de Judas Iscariotes, ok? De todos os discípulos e dos seres humanos, tá? Então você poderá entender melhor o que diz verdadeiramente a teologia reformada, e não esses espantalhos que você vê por aí. Vontade Divina e Escolha Humana, um excelente livro da Vida Nova, de Richard Muller, tá? Richard Muller é um calvinista clássico, tá bom? E ele ensina aqui sobre a vontade divina e a escolha humana. Senhores, haveria muito o que dizer, muito o que falar, muito a refutar, mas eu acho que por hora já está bom para a gente apresentar que de fato existe um perigo na internet hoje. São pessoas falando inverdades sobre uma doutrina, tá? E eu me refiro à cosmovisão calvinista que é tão atacada em solo brasileiro, né? A Reforma Protestante, ela tinha muitos inimigos na época da Reforma no século XVI. Um dos principais era os jesuítas, mas hoje, meus queridos, no século XXI, essa nova contra-reforma, ela parte, infelizmente, de muitos evangélicos, por desconhecer realmente o que diz a teologia reformada dentro das Escrituras. Fique na paz, Deus abençoe. Se você quiser receber novos vídeos, acione o sininho, deixe seus likes, seus comentários, positivamente ou negativamente, esteja à vontade. E se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até um próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.